Amém. Quero convidar aqui à frente o pastor Silvio Simões. Vera, vem também aqui, por favor. Eles essa semana chegaram de mudança. Olha, demorou, mas chegou. E eles vieram então com o coração aberto e já estão a viver cá em Portugal então, para desenvolver aqui um trabalho missionário. Então vamos orar pela vida deles, para que Deus use poderosamente. A local vai ser essa base, né, para que eles possam pousar e a partir daqui então ajudar a conquistar aí, não é, Portugal, e especialmente o norte aqui de Portugal. Então eles têm estado com o coração muito aberto. Então por isso que quando a gente chega, né, e eles vêm como missionários, apesar de serem brasileiros, como missionários americanos, né? E quantos anos lá? 21 anos a viver nos Estados Unidos, então vêm enviados de lá para cá. Então Deus vai fazendo essa mexida, né? E em breve Deus vai enviar para cá um casal de missionários que são venezuelanos e que são missionários na Argentina, e essa igreja em Argentina vai enviá-los também para o norte de Portugal. Então Deus vai fazendo essas conexões, né, e juntando pessoas que eram improváveis, mas Deus faz. Então muito obrigado pelo carinho, pelo coração de vocês e por amarem Portugal. Amém? Vamos orar por eles? E logo depois o pastor Silvio hoje será o nosso portador da mensagem, ele que trará a mensagem nesta manhã. Então vamos orar. Fique em pé, por favor. Erga sua mão assim em direção a eles e vamos pedir a bênção de Deus sobre as suas vidas nesse momento. Pai, obrigado pela chegada da família Simões. Obrigado, meu Deus, porque este casal um dia entendeu o chamado do Senhor e atendeu a esse chamado. Obrigado, meu Deus, porque eles deixaram tudo para trás e vieram com o coração aberto para esta obra. Eu sei, meu Deus, que o coração deles pode estar apertado e, humanamente falando, é uma coisa absurda, mas o Senhor pôs neles uma convicção e o Senhor tem dado a eles graça. E assim como foi com eles lá no tempo no Brasil, no ministério, nesses 21 anos na América, neste momento, o Senhor também será com eles cá em Portugal. Então usa, meu Deus, toda a sua experiência, tudo que eles, ó Deus, têm de planos, de sonhos, que sejam também os sonhos do Senhor para a vida deles, e que eles sejam bênção, e que a local, ó Pai, que a família local possa ser, ó Deus, essa família que eles precisam aqui neste momento, para abraçá-los, acolhê-los, e que sejamos base para essas novas plantações de igreja que teremos, ó Pai, cá no norte de Portugal. Obrigado, Senhor, abençoa-os e guarda-os em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Podem assentar, obrigado. Pastor Silvio Simões. Tem gente que queria ouvir o Simão. Quem já conhece o Simão, que é um irmão gêmeo dele? Muito bem. Um dia, quem não conhece vai conhecer, e ele pode falar depois. Mas, para já, o que temos é o Silvio. Uau. Não tem outro, vai você. Deus abençoe, meu amigo. Obrigado. Obrigado. É uma grande alegria e honra estar com vocês nessa manhã. Pastor João, Priscila, igreja que nos recebeu tão bem, que tem sido assim um ponto de apoio tremendo, que sem vocês certamente não estaríamos aqui, seja pela oração, seja pelo suporte de alguma forma com a documentação. Aliás, fica aí um pedido, nós viemos com visto religioso, que era uma das condições que a gente colocou diante de Deus, mas ainda devido ao número imenso, né, de pessoas solicitando audiência na AIMA, então nós temos aí algum período de oração para que as coisas possam agilizar. Mas, falar em oração, eu cresci aprendendo a orar. Minha mãe, Gerta Bielek, uma austríaca, ela me ensinou a orar desde pequenininho. Bom, isso a gente levou para a nossa vida conjugal há 37 anos. Ensinamos o André, com 33 anos, também desde pequenininho a orar. Orávamos pela futura primeira namorada do André, quando ele ainda estava na barriguinha da Verinha, e orávamos pela esposa dele. E Deus abençoou e respondeu a nossa oração, depois de 29 anos
e ele casou-se com a nossa querida Malu. Mas eu, a Vera orando, falou, Deus, não nos deixe fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Essa oração da Analzira, uma missionária brasileira, que trabalhou muitos anos na África, e nós orávamos e oramos diariamente essa oração, Deus, não deixa a gente fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Mas, pastor João, não é que Deus ouviu essa oração? E aí, depois de 21 anos nos Estados Unidos, eu com 61 anos, com um corpinho de 75, né, Deus nos tirou de lá onde imaginávamos que no final do nosso ministério seria lá, para começar algo novo aqui. E estamos muito felizes. Mas, estava falando sobre oração, a Verinha, naqueles dias que nós entendemos de Deus que teríamos que deixar a Igreja Batista Portuguesa, que ontem foi recebido o pastor Fred como pastor da igreja, é a igreja de fala portuguesa mais antiga dos Estados Unidos. Ela vai completar agora, dia 11 de outubro, 111 anos. E estivemos à frente da igreja por 12 anos, revitalizando-a. Então, nós nunca pensamos de sair de lá. Mas quando Deus confirmou em nossos corações que deveríamos vir para Portugal, algumas semanas depois, soubemos que a nossa nora estava grávida. Aí o coração apertou, nada contra Portugal, mas muito a favor do neto ou da neta que viria. Mas a Verinha fez a seguinte oração. É coisa de esposa, sabe, assim, né, que ora e não fala para a gente que está orando. Elas nunca oram por um carro novo, né? Mas outras coisas oram, elas e Deus. Você faz isso também, né? Sem contar para ninguém, só você e Deus. E a Vera fez isso. E a Vera orou mais ou menos o seguinte, Deus, olha, nós iremos para Portugal, porque é isso que o Senhor quer, e estamos felizes por o Senhor nos considerar úteis ainda, apesar da idade. Mas eu peço duas coisas, não eu, a Verinha orou. Eu peço duas coisas. A primeira, que a gente tenha o privilégio de ver o nascimento do nosso neto ou da nossa neta. E se não for pedir muito, um segundo pedido, que se der para a gente participar do primeiro aniversário dele ou dela. Resumindo a história, dia 19 de abril último, o nosso querido Apolo completou 1 ano. E nós estamos aqui para somar e servir a vocês. Então, essa história de oração de esposa, bicho, esse negócio pega, hein? Deus ouve as nossas esposas mais do que a gente. Não, brincadeira. Mas estamos aqui como resposta de oração. E também dentro dessa visão de oração e de uma igreja orgânica, uma igreja viva, uma igreja ativa, como a gente percebe aqui na nossa igreja local, né, pelo louvor, pelos abraços, pelo cafezinho, tudo tão gostoso. Eu queria aqui mostrar duas pessoas que vão aparecer aí. Olha só, esse é o tema. E olha, do lado direito, Jimmy Warren. Jimmy Warren, ele foi, ou é, na história, o pai muito... Mas ó, só porque eu falei que é uma igreja simpática, obrigado, mano. Uau, toma água aqui. Mas Jimmy Warren foi pastor, mas foi pai de um dos pastores mais famosos e mais influentes da atualidade, pastor Rick Warren. E o pastor Jimmy Warren, ele tinha um hábito. Todos os dias ele orava a Deus, apenas mais uma pessoa que o Senhor me use para ganhar para Jesus. Todos os dias. E a história fala de que ele, diante de várias reuniões no dia, ele percebeu que eram 11 horas da noite e ele não tinha falado de Cristo para ninguém. E ele falou, Deus, apenas mais um, são 11 horas, mas apenas mais uma pessoa. E ele ficou olhando fora da casa dele e apareceu a primeira vítima. Não, vítima não, né? A primeira pessoa. E veio um jovem na direção da casa dele, e lá nos Estados Unidos, 11 horas da noite, para ter alguém andando na rua é um milagre. E vinha esse rapaz, ele interpelou, ele falou de Cristo, e antes da meia-noite, antes que aquele dia terminasse, aquele jovem entregou a sua vida a Jesus Cristo. E a oração dele, apenas mais um.
Ele plantou dezenas de igrejas nos Estados Unidos. Ele influenciou de uma maneira muito forte toda a família, inclusive o próprio pastor Rick Warren. Mas do seu lado direito existe um personagem que, se você for no Netflix ou algum outro lugar, você vai assistir um filme sobre ele, Desmond Doss. Desmond Doss, ele era um soldado americano, cristão, e que por amor à liberdade mundial, ele se voluntariou, se alistou no exército americano. Mas tinha um problema, ele entendia que ele não poderia ir para a guerra com uma arma. Imagine, um soldado sem arma. E ele teve muitos problemas por conta disto, mas com o crescente da Segunda Guerra Mundial, ele foi convocado, ele foi mandado para a Batalha de Okinawa, uma batalha sangrenta no norte do Pacífico contra os japoneses. Okinawa é uma ilha. Mas como ele não podia usar arma, ele foi treinado para ser enfermeiro. E ele chegou nessa batalha de Okinawa, onde haviam dezenas de soldados americanos feridos, fora os mortos. Ele teve uma ideia, e essa ideia o levou a orar: Deus, apenas um. Deus, me dá condições de salvar um ferido. E ele, contrariando a ordem dos seus superiores, ele ia escondido, rastejando no fronte, pegava um soldado norte-americano ferido e o arrastava até um lugar seguro. E aí ele orava: Deus, apenas mais um soldado. E ele ia, conseguia pegar. Resumindo a história, naquele dia ele salvou 75 soldados norte-americanos que estavam seriamente feridos. E tudo isso é resultado de oração. E eu preciso confessar que, apesar de estar aqui como missionário, eu acho que eu não oro todos os dias como o pastor Jimmy ou como Desmond Doss. Eu tenho certeza que eu não oro. Deus, usa para salvar uma pessoa hoje. Hoje é dia 1º? Não. 29, então isso que eu ia falar. É dia 29. Eu não orei por isso. Eu orei por outras coisas. Nós oramos agradecendo por vocês, pela família pastoral, mas eu não orei: Deus, usa a minha vida para a salvação de alguém. Mas se nós voltarmos milhares de anos atrás, nós vamos conhecer alguém que fez uma oração semelhante. Olha só o que diz esse texto, lá em Gênesis 18. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Olha, para a gente entender o contexto, volta no anterior, e para a gente entender o contexto do texto que a gente leu, é importante a gente saber que Deus escolheu Abraão para ser o pai de uma grande nação. Mas naqueles momentos havia uma região de Sodoma e Gomorra que o pecado estava tão intenso, o negócio estava tão ruim que incomodou o coração de Deus. E ali estava uma reunião de Deus com 2 seres celestiais, anjos, e eles conversaram: olha, eu acho que não é justo a gente não falar para Abraão o que vai acontecer, porque afinal ele será o pai de uma grande nação. E às vezes a gente acha que esse chamado é só para Abraão. Lógico que nós não temos tempo e nem condições de criar uma nova nação, mas como cristãos, como pessoas salvas em Cristo, fomos também chamados para o propósito de podermos lotar a eternidade de pessoas salvas. Não estamos criando uma nação aqui na terra, não fomos chamados para criar uma nação aqui, mas uma nação lá na eternidade. Deus tem o mesmo propósito para a sua vida, para a minha vida, que tinha para Abraão. E olha, às vezes a gente acha que o pecado de Sodoma e Gomorra era pior do que hoje. Eu acho que não. E você que vive,
Você que está aqui, você que lê jornais, você que ouve as histórias dos seus filhos nas escolas, você percebe que o pecado está bravo, a liberdade e tantas outras coisas. E não somente nos Estados Unidos, na Europa, na América do Sul, o pecado está se tornando tão normal, inclusive dentro das nossas igrejas. É por isso que Deus tem o propósito para a sua vida, também no mesmo propósito que Ele tinha para Abraão. E olha, é muito interessante a gente poder notar que só você e eu podemos atrapalhar esse propósito de Deus. Se nós falarmos, Deus, não me envolva nesse negócio. Não me envolva nesse negócio de falar de Jesus todos os dias. Deus, não me envolva nesse negócio de fazer culto doméstico com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos. Eles vão uma vez por semana na igreja, na classinha, que maravilha. Deus, não me envolva a gastar tempo com os meus filhos e família, ou no pequeno grupo, dá muito trabalho, o senhor sabe que eu trabalho muito, ainda vou no pequeno grupo da local. E nós podemos atrapalhar, mas diferentemente Abraão não fez isso. Abraão sabia o que ia acontecer lá na cidade, ele conhecia muito bem aquela região. Acompanhe o seguinte texto, em Gênesis 18, 22, que fala: os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Olha, Abraão, ele era rico, 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 rico e mais rico. Rico e tinha grande poder. E Abraão, ele não precisava arranjar mais trabalho. Ele tinha muito trabalho em administrar a riqueza, os funcionários dele. Ele tinha empresa de construção, ele tinha empresa de Uber e de Lyft, só que eram camelos na época, estou brincando, né? Ele era rico, tudo que você imagina que tem hoje, na época ele tinha, adaptado. Ele não precisava de mais trabalho. Mas quando ele viu os seres celestiais, os anjos irem para Sodoma, ele sabia que o negócio ia pegar, o pecado ia ser punido. Ele poderia ter ido, estou indo, vamos embora. Mas ele permaneceu diante de Deus. Eu não sei quantas vezes nós temos permanecido diante de Deus para pedir para a salvação de vidas, para pedir aqui pela nossa comunidade onde a nossa igreja está. Eu não sei quantas vezes a gente tem permanecido diante de Deus, não para pedir bens materiais, ganhar mais, ter mais oportunidades, ter documentos, viajar mais, em vez de pedir por gente. Mas Abraão, ele sabia o trabalho que isso ia dar, mas assim mesmo ele optou ficar diante de Deus. E é interessante que a obediência ao amor por pessoas fez com que Abraão tivesse um plano de ação. Eu não sei aqui ainda, mas da onde nós viemos, todo mundo tem por causa do amor ao dinheiro, não todos, mas vários, inclusive das igrejas, eles têm um plano de ação. É o plano de ação de poupar, é o plano de ação de conseguir dinheiro para pagar a 15ª casa no Brasil, nos Estados Unidos, em algum lugar, igreja de imigrante. Todos eles, por obediência a alguma coisa chamada dinheiro, poder, bens ou sei lá o quê, têm planos de ações. Mas Abraão, por amar gente como a gente feia, gente bonita, gente simpática, gente que fala alto, gente que fala baixo, gente mulher, gente homem, por amar gente, ele teve um plano de ação. E o plano de ação de Abraão foi muito interessante, foi contrariar aquilo que Deus tinha planejado. Ele teve coragem de falar, Deus, é o seguinte, eu amo a galera, mas eu posso dar uma sugestão, eu posso mudar um pouquinho o que o senhor está pensando?
Mas sabe, isso não foi por conta de coisas, e nem da saúde dele, mas foi por conta de gente. Aí eu, de novo, me envergonho e preciso confessar que não sei quantas vezes eu tenho um plano de ação de sugerir alguma coisa para Deus por causa de gente. Pedir pela filha, pelo filho, pela esposa, pelo marido, pela sogra, já não sei. Não, brincadeira. Mas pedir por alguém é difícil. Ainda mais quando esse alguém é muito diferente da gente. Quando tem uma opção sexual diferente, quando usa algumas substâncias diferentes, quando fala diferente, quando tem uma cultura diferente. Mas a gente percebe aqui em Abraão que ele era muito apaixonado por gente. Agora acompanhe os versículos 23 e 24 que fala. Abraão aproximou-se dele, de Deus, e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que neles estão? Olha, é indiscutível o sentimento ou o seu sangue, o sangue de Abraão, que gostava de negociar. Eu acho que todos nós temos essa história de negociar. Ninguém gosta de ser passado para trás. Ontem eu e o pastor João estamos conversando, precisamos comprar um carro e assim, e às vezes é perigoso. Ou é ruim ser passado para trás, e a gente está com os 2 pés para trás, confiando em indicações. Porque todos nós temos esse sentimento de negociação, e a gente sempre quer levar vantagem, lógico. Mas Abraão, ele negociou com Deus, com o próprio Deus, olho no olho. Falou: Deus, olha, o Senhor é justo. Mas Deus, olha, lá naquela região, e os historiadores falam que tinham mais ou menos 65 mil pessoas que moravam na região de Sodoma e Gomorra. E ele não pediu por 10% da população. Ele começou baixo. Se tiver 50, Deus, não fica bravo. Se tiver 50 pessoas que sejam justas. E o bacana, quando a gente continua acompanhando, a gente percebe que Abraão não desistia de ninguém. Todo mundo tem um tio, uma tia, um vizinho, um Gundembal Denilson, que bebe muito, que perde o controle, que fala bobagem, que é desconfortável e que a gente não convida para a festa de Natal, para o aniversário do filho, porque ele é chato. Porque ele assim, se tiver visita, ele vai ser chato com a visita. O que a visita vai pensar de mim, de ter convidado o tio Gundembal Denilson? Todo mundo tem alguém que a gente não gosta. Mas Abraão devia ter muitos. Mas Abraão, quando ele negociou por 65 mil pessoas, que tinham opções sexuais diferentes, que usavam substâncias erradas, que eram ladras, que eram a tudo de ruim que a gente sabe hoje em dia, eles viviam numa região concentrada. Apesar disso, Abraão não desistiu de ninguém. E por muito menos eu, Silvio, desisto de pessoas, desisto de orar pela salvação de alguém, eu desisto de investir na vida de alguém. Deus, esse cara está perdido, mas Abraão não. Abraão, ele negociou com Deus, por apenas, começando por 50 pessoas. Queridos, ninguém aqui, a começar de mim, temos o direito de desistir de ninguém, pois, afinal, Deus não desistiu de mim. Deus mandou um pastor da Suécia que foi para o Rio Grande do Sul, que falou de Cristo para o nosso pastor Pedro, que foi para São Paulo e que ganhou as nossas famílias para Cristo, a minha e da Verinha, e por causa disso eu estou aqui para servir vocês, porque Deus não desistiu de mim. E por isso eu falo com muito amor e certeza,
de que Deus não dá a nenhum de nós o direito de desistir de ninguém. Mas aí a gente percebe que ele não para nos 50. E Deus falou, não vou fazer nada se tiverem 50. Aí ele fala, olha, ele começou a pedir por 45, abaixou para 40, abaixou para 30 e chegou a 20 pessoas. E Deus falou, não, se tiverem 20 pessoas justas, eu não vou acabar com cerca de 65 mil pessoas. Agora, é importante a gente lembrar, e já indo para o finalzinho, de que qualquer decisão que eu e você tomarmos hoje, ou que tomamos ontem, ou que tomaremos amanhã, isso não vai alterar o dia da nossa morte. A Bíblia afirma que temos o dia certo, que só Deus sabe. E é naquele dia que a gente vai ter o coração, vai parar o coração, aí estaremos diante de Deus. Mas as suas decisões de ontem, a de hoje e de amanhã, elas não vão mudar o dia da sua morte, mas alterarão a qualidade de vida até o dia da sua morte. Queridos, milhares de anos depois, por causa da decisão de Abraão amar gente como a gente, é que nós estamos lembrando dele. Aí a pergunta fica, o dia que nós não estivermos aqui, ou porque morremos, ou porque fomos para um outro lugar, as pessoas vão lembrar como de nós? E por quanto tempo vão lembrar de nós? Milhares de anos estamos lembrando de Abraão e pelo seu feito por amar gente e negociar com Deus por causa de gente. A minha oração e da Vera, desde o dia que soubemos, que seria o André, nós sempre oramos o melhor pedido que podemos ter. E começamos já a orar pelo nosso netinho Apolo, pedindo, Deus, salve a vida deles. E segundo, não podemos pedir nada melhor do que chamá-los para o ministério. É a nossa oração, mesmo que eles não gostem, mas a nossa oração é que os nossos filhos e toda a descendência até a volta de Jesus, é que todos sirvam a Jesus e estejam envolvidos na proclamação do Evangelho. E é isso que nós estamos lembrando de Abraão. Agora, para terminar, olha só, acompanhe versículo 32 e 33. Então Abraão disse ainda, não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele, Deus, respondeu, por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Olha, a impressão que eu tenho é que Abraão, ele já estava escondido atrás de uma árvore, falando, Deus, não fica chateado, mas e eu sei que eu comecei com 50, parei agora há pouco com 20, mas se tiverem 10, está tudo bem? E Deus falou, está tudo ótimo, se tiverem 10, está tudo bem, não vou destruir a cidade ou a região. E eu não sei quantas vezes eu tenho feito a mesma coisa de Abraão. Não sei. E de verdade eu fico envergonhado diante de Deus, diante do meu amigo, diante de vocês. Eu não sei quantas vezes eu tenho negociado dessa maneira. E eu conheço essa história há dezenas, literalmente, de anos. Mas parece que isso não faz muito efeito na minha vida. Mas o interessante é que, me parece, é que Deus ficou satisfeito. Porque aquele homem que Deus escolheu para ser o pai de uma grande nação, ele não estava preocupado com dinheiro, com camelo, com Uber, com Lyft, com empresa de construção, ele não estava preocupado. Mas aquele homem que Deus escolheu para ser o pai de uma grande nação, estava preocupado com gente. E é interessante que o cara era muito rico, e provavelmente a riqueza dele gerou
bênçãos para a vida daquelas pessoas que precisavam daquilo que Deus havia dado a ele. E diz o texto, como lemos, que Deus, ele saiu, porque imagino que Deus fala, esse cara ainda vai pedir, se tiver uma pessoa só. Deus diz a história que Deus saiu. Mas a impressão que eu também tenho é que Abraão ficou feliz da vida. Ele ficou feliz porque ele pôde negociar com o próprio Deus por vidas e não por coisas. E se você ver alguns capítulos antes do 18, você vai ver que quando eles chegaram, ele, Abraão, a sua tropa, veio também com um sobrinho. O sobrinho também era rico, muito rico. Só que os funcionários de Abraão e do sobrinho, eles se estranharam. Deu problemas entre eles. E provavelmente entre o tio e o sobrinho. Tanto que Abraão falou, olha, sobrinho, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, para que não haja mais problemas entre os nossos funcionários. E o sobrinho escolheu ir para Sodoma. E adivinha quem morava lá? O sobrinho e a família dele. E aqui fica mais uma lição, a última. Vai ter almoço, pastor? Espero também. Bom, então vamos terminar, que tem gente com cara de fome, incluindo eu. Mas quem morava lá era o sobrinho de Abraão. Isso me faz entender de que ele intercedeu por 65 mil pessoas, mas também intercedeu pelo sobrinho e pela família. E lembrando que alguns meses, dias, semanas antes, houve um problema entre ele e o sobrinho. E ele não ficou com o nariz empinado, não ficou com o queixo bravo, mas ele intercedeu pelo sobrinho que houve algum problema. E vocês acreditam que lá nos Estados Unidos tem gente que, porque não recebeu um bom dia de alguém da igreja, não vai mais na igreja? Tem gente que algumas igrejas dos Estados Unidos frequentam a mesma igreja, mas intencionalmente não cumprimentam um ao outro, porque o filho não foi convidado para o aniversário do filho de outra pessoa. Mas eu sei que isso aqui não acontece em Portugal, é só lá. Mas mesmo assim, Abraão superou isso. Abraão, a gente vê nesse momento de intercessão, ele estava também pensando no sobrinho. E para terminar, olha que bonito que vai aparecer agora. Apenas mais um. Começou com Abraão, que acabamos de falar. Lembramos de Jimmy Warren, Desmond Doss. Mas nós estamos em 2024. Feche os seus olhos, por gentileza. O que Deus está procurando nessa tarde de domingo é um novo Abraão, é um novo Jimmy, é um novo Desmond Doss. Deus está procurando pessoas que Ele vai capacitar, não pessoas capacitadas, talvez pessoas sem muito estudo, outras com muito estudo, pessoas com muito dinheiro, outros que é o dinheiro contado, mulheres, homens, idosos, mais jovens. Mas o que Deus quer achar aqui nessa tarde, aqui na nossa igreja, são pessoas que falem, Deus, eu faço parte de uma igreja, de um organismo vivo, e eu quero que o Senhor conte comigo. O que Deus quer é que você aceite o desafio de orar a Deus. Deus, usa a minha vida. Apenas mais um, usa-me. Que foi a oração do Desmond Doss, a oração de Abraão e a oração do pastor Jimmy. O que Deus quer são corações disponíveis, que estejam dispostos a orar. Deus, apenas mais um, usa a minha vida. Se temos alguém que quer fazer isso, que quer falar para Deus, como Abraão falou, como Jimmy falou, como Desmond Doss falou, e você em 2024 quer falar, Deus, usa a minha vida para ganhar apenas mais uma pessoa para Jesus,
Eu convido que você fique de pé no seu lugar. A gente vai apenas orar por você. Se temos mais alguém, fique de pé. Um dia, Abraão entendeu a importância disso. Um dia, pastor Jimmy entendeu, Desmond Doss entendeu, que a única coisa que Deus procura aqui na nossa igreja, nesta tarde, é um coração disposto. O resto, Ele capacita. O que Deus procura é você orando: Deus, usa a minha vida para ganhar mais uma pessoa para Jesus, da forma que o Senhor quiser. Um usuário de droga, um morador de rua, uma pessoa bonita, uma pessoa não tão bonita, não importa, mas Deus vai capacitar você. Pai amado, nós te agradecemos pela vida de Abraão. Agradecemos porque ele era uma pessoa como a gente, pessoa com as suas crises internas, pessoa que tinha os seus sonhos, que tinha os seus problemas relacionais, mas a gente percebe que era um homem que amava o Senhor, e porque amava o Senhor, amava a gente. Ajuda, Senhor, esses meus irmãos, e a mim que estou de pé também, a amar pessoas, muito mais do que venhamos valorizar coisas. Senhor, Tu conheces cada coraçãozinho desses meus irmãos e irmãs que estão de pé diante do Senhor, apenas com a disposição de servir, como Abraão teve, como o pastor Jimmy e como Desmond Doss teve, corações dispostos. Senhor, surpreenda ainda hoje esses irmãos e irmãs, e que eles sintam algo diferente do Senhor, e que eles venham, a partir de hoje, ser e mudar a história de muita gente, fazendo-os conhecer Cristo como Salvador de suas vidas. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar-se, queridos. Obrigado.